gafanhotos, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença de Davi. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, Então o Senhor profeta aos filhos de Israel e disse: Assim diz o Senhor de Israel. eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixeis Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu e Senhor, é conosco. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, livrarei a Israel da mão dos midianitas, porque ele não te deu. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Todos. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu tenho de ser contigo, não verás midianitas. Podeis tomar assento, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta palavra, irmãos, ela é muito interessante para a nossa vida no dia de hoje, porque nós estamos falando da nação de Israel em um momento muito crítico na sua história. A Bíblia nos relata que nesse tempo Israel ele estava sofrendo uma forte opressão dos midianitas. Durante 7 anos, os midianitas invadiam Israel no tempo da colheita, e tudo quanto Israel havia plantado, eles destruíam e não deixavam que Israel viesse a prosperar. Tudo isso acontecia no meio de Israel, porque Israel havia abandonado o seu Deus. A Bíblia nos diz que naquele tempo a idolatria era muito grande. Eles trocaram o Deus verdadeiro por Deus de Baal, e eles estavam então sofrendo muito com essa causa. E a Bíblia nos relata que eles não prosperavam de maneira nenhuma, pelo contrário, eles estavam empobrecendo muito e lutando para se manter vivo no meio daquela nação. Grande era a opressão que Israel vivia naquele tempo. O que nos chama a atenção é que no meio deste cenário de causa ao qual Israel está vivendo, onde ele não consegue avançar em nenhum dos seus projetos, a Bíblia nos diz que ele vai enviar agora, Deus envia um anjo a um homem chamado Gideão. Gideão, ele se apresenta nessa história como um homem que estava malhando trigo no lagar. Nos chama a atenção essa questão porque o lagar não é lugar de malhar trigo, e sim de prensar a uva para a fabricação do vinho. Mesmo assim, a Bíblia nos relata que Gideão estava malhando trigo no lagar. Isso tem um porquê, não porque Gideão não sabia o lugar correto para malhar trigo. Pelo contrário, Gideão sabia sim como fazer o seu trabalho, porque ele vivia disso. A Bíblia nos diz que Gideão ele fazia parte da tribo de Manassés, ele vinha de uma família pobre, mas ele era um homem agricultor que lidava com a terra e tirava o seu sustento dela. Mesmo assim, ele estava malhando trigo no lagar, e isso tem um porquê. Gideão malhava trigo no lagar porque o lagar geralmente era um lugar escondido, um lugar separado, um lugar onde era esculpido dentro de uma caverna, dentro de um lugar afastado. Então ele malhava trigo no lagar para se esconder dos midianitas. A Bíblia nos diz que os midianitas subiam, e eles subiam como um gafanhoto
escondia dos midianitas para ver se salvava o trigo dos midianitas, para ver se ele de alguma forma ele conseguia prosperar no meio daquela grande dificuldade. E nesse cenário a qual Gideão ele está se escondendo dos midianitas, lutando para prevalecer, lutando para se manter em pé, a Bíblia nos relata que agora Deus ele envia um anjo a Gideão e diz assim para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. No versículo 12 nós observamos as palavras do anjo referindo a Gideão como varão valoroso. Isso nos chama a atenção porque nós acabamos de dizer que Gideão ele era um homem que estava escondendo, ele era um homem que estava com medo, ele era um homem que estava aflito, ele estava escondendo dos midianitas, ele estava trabalhando escondido para ver se conseguia de alguma forma obter o lucro do seu plantio. E agora o anjo do Senhor olha para Gideão como um homem valoroso. Olha para Gideão como um homem de coragem, um homem empoderado, um homem que não cedia à pressão. É interessante porque o anjo olha para ele como um homem que tinha bravura. E nós observamos na nossa ótica um Gideão diferente. Um Gideão que era o menor da sua casa. Um Gideão que pertencia a uma família pobre. Um Gideão que ele tinha medo, que ele estava aflito, que ele estava preocupado com toda aquela situação. E ele logo responde ao anjo dizendo: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos aqui trabalhando escondido? Por que nós não temos nem condição de colher o fruto do nosso plantio? Porque nós não temos nem condição de colher o resultado do nosso trabalho. Senhor, se Tu é conosco, por que nós plantamos para outro colher? Por que nós temos que viver escondendo? Por que não há paz em Israel há mais de 7 anos? Se o Senhor é conosco, Deus me faça entender o porquê tudo isso está acontecendo conosco. Aleluia. Essa é a primeira pergunta que Gideão ele profere ao anjo que estava lhe comunicando como varão valoroso. E é interessante, porque Gideão nesse momento nós somos capazes de entender o que ele estava sentindo. Porque no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, o nosso Senhor Jesus ele vai nos revelar algo muito interessante. Na parte B do versículo ele diz: pois do que há em abundância o coração, disso fala a boca. Nós conseguimos compreender Gideão nesse momento, pelo fato que Gideão ele é um homem aflito, ele é um homem cheio de medo, ele é um homem que está se escondendo para sobreviver, ele é um homem que está sofrendo há mais de 7 anos, ele está preocupado. Nós somos capazes de entender um pouco do que Gideão está vivendo. E é por isso que ele fala desta maneira para o Senhor, porque o seu coração estava cheio de medo, o seu coração estava atemorizado, o seu coração já estava farto de viver com a opressão dos seus inimigos. É interessante porque os midianitas desse tempo, eles se pareciam muito com a figura do diabo. Por quê? Porque nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Pelo menos esses 3 objetivos o diabo tem. Ele rouba, ele mata e ele destrói. E os midianitas, quando eles apareciam em Israel, eles não chegavam ali com outro objetivo diferente do diabo. Eles vinham para roubar o plantio, eles vinham para matar e saquear tudo que estava em Israel. Os midianitas eram como uma ferramenta que servia para destruir tudo o que Israel estava fazendo e não deixava com que ele viesse a prosperar de maneira alguma. Então Gideão ele questiona a Deus: se o Senhor é conosco, o porquê tudo isso nos sobreveio? É interessante porque nesse momento Gideão ele até imagina que o Senhor deixou de estender o seu amparo para com Israel.
Então ele faz uma segunda pergunta, e ele diz assim: o que é feito com todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não fez o Senhor nos subir do Egito? Olha, agora Gideão está dizendo, cadê o nosso Deus, o Deus de nossos pais? Cadê os Deus de nossos pais que nos livrou da terra do Egito, quando estávamos sendo oprimidos, abrindo o mar vermelho, mandando maná do céu, nos guiando pelo deserto, saciando a nossa sede, matando a nossa fome, derrubando a muralha de Jericó, promovendo a vitória por mão do rei Davi? Cadê este Deus que nossos antepassados nos contam? Parece que nós estamos só. Parece que agora este mesmo Deus, ele não está mais presente em nosso meio. O que aconteceu com o nosso Deus? Aonde está Ele? Porque parece que nós estamos sendo abandonados. Parece que nós estamos só nessa terra. Parece que Deus não se importa. E logo depois de fazer essas duas perguntas para o anjo, ele logo dá uma certa conclusão da situação. Ele diz assim: agora estamos desamparados. Aleluia. Mas na verdade, irmãos, nós conhecemos a história e sabemos o que na realidade aconteceu. Talvez Gideão, vivendo naquela situação, ele não tinha esta visão tão esclarecida. Mas nós, quando observamos a história de Israel e como eles estavam vivendo, nós logo sabemos o porquê. Israel estava sofrendo nas mãos dos midianitas, o porquê que Deus não é tão presente no meio deste povo como já foi, o porquê que Gideão ele tem de trabalhar esse ungido. Nós sabemos do porquê que o coração de Gideão ele está tão atemorizado e aflito da maneira que estava. Porque na verdade Israel ele rejeitou os caminhos do Senhor. A partir do momento em que Israel ele abandonou o seu Deus para servir um outro Deus, chamado Baal, Deus ele retirou o seu amparo de sobre Israel e deixou que Israel trilhasse o seu próprio caminho, o próprio curso da sua história. Israel vivia numa idolatria tão grande, que agora Gideão ele vai se levantar e destruir os altares de Baal. E sabe o que o povo de Israel queria fazer com Gideão? Queriam matá-lo por conta disso. Porque ele se levantou para restaurar restaurar o verdadeiro Deus, restaurar o altar verdadeiro para oferecerem a Deus um verdadeiro culto. E isso fez com que o povo de Israel se irasse naquele momento. Nós conhecemos que este povo está vivendo tão grande opressão, porque eles rejeitaram o caminho do Senhor, decidiram estar fora do amparo de Deus. A Bíblia nos diz, um salmo bastante conhecido, o Salmo 91, está escrito no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. No versículo 4 diz: Ele te cobrirá com tuas penas e debaixo de tuas asas estarás seguro. O que acontece é que Israel ele já não quer mais estar sobre as asas do Onipotente. Ele acha que consegue se virar longe dos caminhos do Senhor. Israel, por um breve momento, ele pensa que ele consegue dar os seus próprios passos, trilhar o seu próprio caminho, guiar o curso da sua história. Eles pensam que não precisam mais de Deus. E agora Gideão, ele tem essa pergunta no seu coração. Ele questiona o porquê tudo isso aconteceu. Ele questiona o porquê Deus não faz mais maravilhas e sinais no meio daquele povo. Ele questiona do porquê estão desamparados. Tudo isso acontece porque Israel achou que conseguia trilhar o seu próprio caminho.
achou que conseguia se dar bem da sua própria maneira. Mas agora o anjo do Senhor é enviado em Israel com o objetivo: libertar o povo das mãos dos midianitas e restaurar novamente uma aliança que foi perdida. Então Deus usa um homem chamado Gideão para realizar tal trabalho. Deus conta com Gideão, um homem da tribo de Manassés, pobre, incapacitado aos olhos humanos, para realizar tão grande feito, de estabelecer novamente a ordem em Israel e que eles pudessem voltar pelo caminho que se perderam. Deus conta com Gideão para realizar uma grande obra naquele meio. Deus conta com Gideão para realizar a sua obra redentora na vida daquele povo e fazer com que eles viessem a convergir para o caminho perfeito do Senhor, para os planos que Ele tinha na vida de Israel. Deus usa Gideão agora para convidar o povo a estar novamente no amparo dele, a estar novamente sobre as asas do Onipotente, a estar novamente sobre os cuidados do Senhor. Então Deus vai contar com Gideão para ser um instrumento para transformar o cenário onde ele está vivendo. Deus quer usar Gideão para ser um instrumento para transformar a história, o curso de Israel, para repreender de Israel aqueles que vinham para oprimir, para repreender de Israel aqueles que vinham para sugar o fruto dos seus trabalhos. Então, Deus, Ele vai levantar Gideão para essa tal função. No versículo 14 está escrito: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa sua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E a questão é que nós muitas vezes não compreendemos, é que o anjo agora diz para Gideão: vai nessa sua força. E talvez Gideão ele questiona com Deus: mas que força é essa? Que força é essa? Eu não tenho força. Eu não tenho fé. Eu não tenho vontade. O que eu tenho é medo, é aflição. O que eu tenho agora em minhas mãos é preocupação com o dia da manhã. Aleluia. Mas Deus olha para ele e diz: vai nessa sua força. Vai nessa sua força, porque com essa força você vai livrar Israel. Ah, Senhor, mas eu vou fazer isso sozinho. Não, Gideão, você vai ser um instrumento na minha mão. Na verdade, você não precisa ser campeão. Na verdade, você não precisa ser alguém com renome, alguém com status. Você não precisa ser bom de guerra. O que você precisa ser, Gideão, é um instrumento na minha mão para que eu venha transformar Israel. Sabe o que acontece? É que muitas vezes nós temos um olhar como o olhar de Gideão. Nós estamos sendo, na mão do Senhor, um instrumento para mudar a situação em que nós estamos vivendo, o cenário a qual nós estamos inseridos. Muitas vezes nós olhamos para Deus e fazemos uma série de questionamentos. Nós olhamos para a gente mesmo e não vemos força alguma, mas o Senhor está dizendo: tu és varão valoroso, vai nessa sua força, porque eu quero por tua mão livrar Israel. Aleluia! E a pergunta de Gideão de novo é: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel, Senhor? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Como, Senhor, vai acontecer? Como isso vai suceder, Senhor?
palavras de Deus. Nos falta perceber o que Deus está dizendo para nós. Até agora Gideão não entendeu. Deus está dizendo, você é varão valoroso. E Gideão está dizendo, eu não sou ninguém. Deus está dizendo, eu vou te usar para libertar Israel, vai nessa sua força. E ele está dizendo, Senhor, eu não tenho força nenhuma. Deus está dizendo, eu quero te usar como instrumento meu. E ele está dizendo, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Todas essas coisas o Senhor sabe. E talvez seja por isso mesmo que Deus escolheu Gideão, para confundir os que são, para confundir aqueles que têm capacidade, para confundir aqueles que acham que poderia libertar Israel, para mostrar que Deus, Ele não necessita usar aquele que é grande, aquele que é poderoso, aquele que tem força. Ele pega o menor, Ele transforma, Ele faz, Ele opera, Ele capacita, Ele faz a sua obra. E o nome do Senhor é glorificado. E o Senhor responde da seguinte maneira: eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. E a história nós conhecemos como foi. Ele consegue reunir quantidade de homens e vai para a guerra. Quando o Gideão olha ao seu redor e vê aquela multidão de homens, mais de 20 mil homens, ele fala assim, talvez a gente tenha uma chance. Talvez até o que Deus falou pode dar certo mesmo. E agora Deus, ele vira para Gideão, Gideão, tem muita gente com você. E se vocês ganharem essa peleja, o povo vai achar que vocês venceram a batalha por sua própria força. Vamos fazer o seguinte, você vai começar a pregoar para esse povo. E você vai dizer assim, quem tiver medo e quiser voltar, pode voltar. Deus começou a passar o quê? A peneira. Na primeira passada, 20 mil voltaram para trás. Aqueles que eram covardes, medrosos, aqueles que estavam indo por obrigação, aqueles que estavam indo só para encher o banco, só para ocupar o lugar, eles voltaram para trás. E agora, restou outro tanto. E Deus achou que ainda era muito. E disse assim, olha, leva eles para beber água. E aquele que beber feito um cachorro, esse você deixa para trás. Aquele que levar água na boca, esse vai para a guerra. Eu imagino Gideão nesse momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na soma dele deu 300. O Gideão que saiu para pelejar com 20 mil, com mais de 20 mil homens, agora ele olha para os 300 e fala assim, agora é mais difícil. Agora é só Deus para nos dar vitória. Tem situação na nossa vida, irmão, que a gente olha para o lado e a gente está numa total dependência de Deus ao ponto de dizer assim, agora é só Deus. E é essa situação que Deus quer criar na nossa vida. É a situação onde o médico já não tem mais o louvor da sua boca. Aonde aquele que pode resolver o seu problema já não rouba mais a glória de Deus. É quando você só tem um homem, só tem um para recorrer, que é o nosso Deus. Glória a Deus. Deus quer criar essa situação, irmão, aonde nós reconhecemos que só Ele merece a glória, aonde só Ele merece o louvor, aonde só Ele pode ser exaltado por nós, e que nós fomos libertos, não é pelo irmão, não é pelo outro, mas sim por Deus que nos salvou do lamaçal do pecado e nos fez com que nós nos apresentarmos a Ele como santos e agradáveis. Aleluia! Deus quer criar situações, irmãos, onde nós viemos a perceber que somos totalmente dependentes dEle. E era essa situação que Deus estava criando em Israel, ao ponto de dizer assim, Baal não faz nada, Baal é uma mentira, ele não pode te livrar dos seus opressores, nem tampouco a sua pouca força pode te livrar do opressor, mas sim a minha mão para pelejar e guerrear ao seu favor. E Gideão vai para a guerra com aqueles poucos homens, e a Bíblia nos relata que naquele tempo eles chegaram a
peleja e os seus inimigos foram todos desbaratados. Eles começaram a pelejar entre si e grande foi a vitória do povo de Israel. Deus usou Gideão, irmãos, para libertar este povo, para fazer com que este povo viesse a retornar ao caminho do Senhor. Mas sabe o que nos chama mais atenção nessa história? É como Deus olhava, como Deus vê, a ótica de Deus quando Ele olhava para Gideão. É essa a lição que eu gostaria de trazer para a nossa vida. Como Deus olhava para Gideão e como Gideão olhava para si mesmo. Talvez Gideão olhava no espelho e dizia assim: eu não sou capaz, eu não posso, eu sou um covarde, eu não consigo, eu não tenho fé suficiente. E ao mesmo tempo Deus estava olhando: eu vou pegar ele, eu quero levantar ele, porque eu vejo ele como um homem valoroso. Eu vou levantar ele porque eu vejo ele como um homem de fé, um homem com bravura, um homem com coragem, um homem destemido. A ótica de Deus é totalmente diferente da ótica humana. A Bíblia nos diz que Deus não vê como o homem vê. Davi, na casa de Jessé, ele era o menor de seus irmãos. Não era homem de guerra. Não era homem capacitado a sair na peleja. Então agora, nós vemos Samuel indo na casa de Jessé para levantar ali um rei. Samuel não sabia quem era. Mas Deus dizia assim: eu tenho um rei na casa de Jessé. Aleluia. Deus havia rejeitado Saul e já tinha preparado um rei. E quem era o rei? Aleluia. O rei era o menor da casa. O rei era aquele que era o menor de seus irmãos. Talvez se você chegasse para Davi e falasse assim: Davi, tu é rei. Ele mesmo não acreditaria nessa palavra. Mas, quando ele chega na casa de Jessé e vai lhe passando todos aqueles homens, filhos de Jessé, homens de peleja, homens capacitados, de estatura, de renome, Deus dá um aviso para Samuel: olha, não atente para a aparência. Não atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está no exterior, mas eu vejo o que está por dentro. Glória a Deus. Ninguém, ao olhar para Davi, via ele como um homem capacitado a ser rei, a não ser o próprio Deus. Glória a Jesus. Ninguém que olhava para Davi via ele um homem capacitado para derrubar aquele gigante naquele momento de caos e de luta. Ninguém olhava para Davi e via nele que ele seria o libertador de Israel naquele momento. Mas Deus via em Davi